Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazote Objeto de Estima. Bloco Direito, um convite, tudo em grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. Para o Bloco Direito de hoje, trazemos a prestigiada advogada doutora Carla Arigoni. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, atua nas áreas de Direito de Família, Sucessões e Direito do Consumidor. É sócia fundadora do escritório Arigoni Advocacia. Um privilégio contar com sua presença e seus esclarecimentos jurídicos aqui no Jornal. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Giovana, fico muito feliz e honrada por participar deste programa. Muito obrigada pelo convite. Espero que esse momento seja de muita troca de informação, produtivo e espero contribuir de alguma forma para o Jornal. Com certeza, você já contribui. Eu que agradeço a confiança, especialmente por você ser uma das formadoras de opinião através dos informes jurídicos que estão veiculando ao longo das edições. Doutora Carla, queremos conhecer um pouco sobre você, sobre a sua inclinação para a carreira jurídica, que com certeza deve estar relacionada às suas origens, a tradicional família Arigoni, reconhecida no segmento, tendo seu avô e seus tios delegados. Sim, eu venho de uma família bastante tradicional, cuja formação é predominantemente da área jurídica, do direito. Então eu sempre tive esse apoio, esse incentivo para cursar direito, em especial seguir uma carreira pública, de certa forma seguir os passos da família. E eu entrei na faculdade de Direito com o objetivo de fazer um concurso público. E ao longo da minha trajetória eu pude aprender mais, nos leva para outros lados. Sim. E ao final eu decidi advogar. Mas com certeza a família teve uma influência sobre a minha área e me fez aumentar ainda mais esse amor pelo direito e em especial pela advocacia. Muito especial isso, o exemplo da família, a convivência, o dia a dia, né? Ainda mais uma família com esse destaque, né, profissional como é a sua, né? Certamente serve de inspiração para qualquer carreira jurídica, seja pública ou seja privada, não é verdade? Sim, me sinto bem orgulhosa e eu acredito que eles têm orgulho de ter seguido os passos da família, né? Ainda que não tenha sido uma carreira pública, mas nessa profissão que é a advocacia, que é tão importante. Realmente. E o que foi decisivo na escolha pela advocacia? Sempre tem um fator que impera, né? E que faz com que nós possamos tomar uma decisão e uma decisão assertiva. Sim, advogar não foi uma escolha de uma hora para outra, foi um processo gradual. Até mesmo porque eu entrei na faculdade querendo um concurso público, então eu tive experiências de estágio em órgãos públicos, como o Ministério Público, a Auditoria Militar, o Fórum. Sim. E foi apenas no final da faculdade que eu decidi ter mais uma experiência na iniciativa privada, em um escritório de advocacia. Lá eu trabalhei com direito do consumidor. E vivenciando o dia a dia, na prática, a rotina dos advogados e o funcionamento do escritório, foi que eu pude perceber que eu queria, na realidade, advogar e me apaixonar por essa profissão. Que bom, e você tão jovem, né? Já com todas as experiências, Sim. né? Muito interessante. E você se identificou com a área da advocacia, né? E o apoio da família, independentemente das suas escolhas, né? É basilar. Não é verdade? Sim, com certeza. Por mais que eu não tenha sido inclinada para seguir uma carreira pública, eu segui os passos deles e eu tenho certeza que eles ficam felizes da gente perpetuar essa tradição na área do direito. Com certeza, absoluta. E hoje você está empreendendo na carreira, sendo uma das sócias do escritório Arigoni Advocacia. Como está para você este momento? Sim, é um momento bastante desafiador, mas de constante aprendizado, né? Eu venho de uma experiência em órgão público e também participei como advogada associada em outro escritório logo após o término da minha formação. E em 2020, em setembro de 2020, eu abri o nosso escritório com a minha sócia, a doutora Ana Luísa Arigoni, e desde então nós estamos trilhando esse caminho, essa trajetória.
Inclusive, recentemente ampliamos nossa equipe, aumentamos o nosso espaço, porque sentimos a necessidade de dar esse passo para frente. Então, eu entendo que ser sócia do escritório é estar de frente com o cliente diariamente, é entender dos assuntos internos do escritório, Sim. é liderar uma equipe. Então é um momento desafiador, mas é bastante gratificante também, porque o cliente chega com o problema e nós temos que buscar a melhor solução para o problema dele. Com certeza, e todas essas modificações, né, isso significa trabalho, né? Com certeza. Excelente, procura, né, pelo trabalho de vocês. Sim, nós estamos em constante aperfeiçoamento para atender cada vez mais melhor esse cliente. É um trabalho, né, que já tem uma credibilidade, né, que Isso. sempre teve credibilidade através da família, né, e que está sendo repassado a vocês, né, dando continuidade aí com excelência. E vale reforçar que é preciso realmente dominar as questões administrativas e financeiras do escritório, né, concomitantemente com a carreira de advocacia, né? Claro. Porque o cliente, ele espera a solução, né, do seu problema o mais rápido possível, né? E o advogado tem que partir para decisões resolutivas, Com né? certeza. O cliente que nos procura, normalmente ele está fragilizado, ele está com algum problema. Então, nós temos que ter um conhecimento horizontal para atender ele da melhor forma possível. Muito bem. E quais as áreas de atuação do escritório? Hoje o escritório atua com direito civil, ambiental e criminal, mas a minha principal área de atuação é direito de família e sucessões. E dentro do direito de família e sucessões, quais as principais demandas do escritório? Hoje as principais demandas são divórcio, dissolução da união estável, separação, que inclusive, muito em razão da pandemia, aumentaram o número desses casos, né? Esses clientes passaram a nos procurar ainda mais. E também nós trabalhamos com planejamento matrimonial e planejamento sucessório. Sim, a pandemia impulsionou, né, o fato de algumas separações conjugais, né, com a convivência maior, não é, doutora Carla? A identificação maior também das diferenças. Alguns se uniram, né, se identificaram mais, né? Claro. Uns se apaixonaram e outros se separaram, né? Eu acho que essa convivência forçada que a pandemia trouxe acabou que alguns casais que acreditavam que se conheciam não se conheciam tão bem assim e de repente algumas diferenças se acentuaram e eles acabaram nos procurando. Ou até mesmo uma separação que já estava sendo prorrogada, né, protelada. Isso, aí, desenhada há um tempo. Desenhada, né? Então, importante porque aí tem a chance das pessoas seguirem um novo caminho, né, em busca da sua felicidade, seja ela da forma que for, não é verdade? Isso mesmo. E do que trata o planejamento matrimonial e sucessório? O planejamento matrimonial é uma ferramenta para os noivos, aqueles que estão pretendendo casar, realizarem antes desse casamento. Nós fazemos através de um contrato, que é chamado de pacto antinupcial. Esse contrato, ele vai ditar as regras e as diretrizes de todo o relacionamento, inclusive patrimoniais, que poderiam ser questões delicadas de tratar quando se vai casar. Questões como a divisão de bens em caso de um eventual divórcio, ou até mesmo com quem ficaria a guarda dos filhos, se existiria uma pensão alimentícia em caso de divórcio. Então é uma forma de evitar conflitos presentes durante aquele relacionamento e também futuros. Em tempos atuais, onde as relações são menos duráveis, né, e se dissolvem com mais facilidade, é razoável que o casal estabeleça aí um contrato pré-nupcial, né, para evitar desgastes, né, são desgastes da separação e desgastes de divisão de bens, né? Sim, isso mesmo. Nós observamos que os casais estão cada vez mais preocupados em deixar essa questão organizada, justamente para evitar qualquer incômodo ou atrito futuro. Excelente. E quanto ao planejamento sucessório, que está mais discutido hoje, né? Conversávamos nos bastidores, né? Que em função da pandemia as pessoas conversam com mais tranquilidade sobre este assunto. Sim, o planejamento sucessório é um instrumento destinado para definir de que forma vai se dar a divisão dos bens e do patrimônio ainda em vida para os futuros herdeiros. Então, a ideia é atuar de forma antecipada para evitar aqueles conflitos futuros entre os herdeiros, evitar maiores gastos, porque a gente sabe que um inventário, futuramente, ele tem gastos. E também fazer valer a vontade do titular daqueles bens e daquele patrimônio. E tem algumas formas de fazer esse planejamento sucessório. Pode ser um testamento por escritura pública, pode ser uma doação de bens em vida, recolhendo o devido imposto, e também uma holding familiar. E essas questões legais estando resolvidas, né, evitam problemas a posteriori, né, como você disse, e um bom diálogo familiar, né, é decisivo, é resolutivo, além dessa questão de procurar uma assessoria jurídica confiável, né, com toda certeza.
Claro, até porque o momento de um falecimento é um momento delicado para a família. Então, deixar questões já planejadas, já resolvidas, vai evitar que aquele momento seja ainda pior, que hajam mais conflitos. Muito bem. Doutora Carla Arigoni, obrigada pela sua gentil presença aqui no Jornal e pelos seus esclarecimentos jurídicos. Tenho absoluta certeza que acrescentaram em muito ao nosso telespectador. Certo, muito obrigada. Fiquei muito feliz em participar e por esse convite. E o nosso escritório está sempre à disposição do Jornal. Obrigada. Igualmente, o Jornal continua à sua disposição. No bloco Saúde e Bem-Estar desta edição, a presença do médico oftalmologista Dr. Manuel Caravaca. Volto após o intervalo.